Jesus renova Luísa com a bênção da Santíssima Trindade. O reto agir mantém sempre aceso o amor divino. 4 de outubro de 1906. Tendo recebido a obediência de dizer poucas palavras, caso alguém viesse, estava com receio de ter faltado a obediência, somado ao fato de que o bendito Jesus não vinha. Quem poderia descrever o tormento da minha alma ao pensar que ele não vinha por eu ter cometido pecado? Sua privação é sempre um tormento cruel, mas o pensamento de ter dado ocasião para alguma falta é um tormento que enlouquece e mata subitamente. Então, depois de ter penado muito, ele veio e tocou-me 3 vezes, dizendo: minha filha, eu te renovo no poder do Pai, na minha sabedoria e no amor do Espírito Santo. O que senti enquanto ele dizia isso, não sei expressar. Em seguida, parecia que ele se deitava em mim e apoiava sua cabeça, coroada de espinhos, sobre o meu coração e acrescentou: o reto agir mantém sempre aceso o amor divino na alma, mas o agir de forma não reta vai sempre apagando e se tenta reacendê-lo. Ora sopra o amor próprio e o apaga, ora o respeito humano, ora a própria estima, ora o desejo de agradar aos outros, enfim, tantos sopros que vão sempre apagando esse fogo. Ao contrário, no reto agir, não são muitos sopros que acendem este fogo divino na alma, mas um único e contínuo sopro que o mantém sempre aceso. E esse é apenas o sopro onipotente de um Deus. Luísa, sendo propriedade de Jesus, já não é mais dona de nada em si mesma. 5 de outubro de 1906. Continuando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, junto com o menino Jesus. Desta vez parecia que ele queria brincar. Apertava-se contra o meu peito, nos meus braços, e enquanto me olhava com muito amor, ora me abraçava, ora com sua pequena cabeça me empurrava, quase me golpeando, ora me beijava com tanta força que parecia querer fechar-me e fundir-me dentro de si mesmo. Enquanto fazia isso, eu sentia uma grande dor, tanto que me sentia desfalecer. E ele, apesar de ver-me sofrer tanto, não me dava atenção. Aliás, se percebia em meu rosto que eu demonstrava sofrer, pois eu não ousava dizer-lhe nada. Tornava-se ainda mais firme, fazendo-me sofrer ainda mais. Então, depois de ter se desafogado bem, disse-me: minha filha, eu sou o teu dono e posso fazer de ti o que quiser. Agora, sabe que, sendo tu minha propriedade, já não é mais dona de ti mesma. E se te atreveres a dispor de qualquer coisa, ainda que seja um pensamento, um desejo, um batimento do coração, sabe que me roubas. Nesse momento, viu o confessor que, não se sentindo bem, queria de certo modo descarregar seus sofrimentos sobre mim. Mas Jesus rapidamente com a mão o afastou, dizendo: primeiro devo descarregar eu as minhas penas, que são muitas, e depois tu. Enquanto dizia isso, aproximou-se da minha boca e derramou um licor amarguíssimo. Depois recomendei-lhe o confessor.
suplicando que o tocasse com sua mãozinha e o fizesse recuperar-se. Ele o tocou e disse, sim, sim, e desapareceu. A cruz serve ao homem como freio ao cavalo. 8 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me, minha filha, a cruz é para a criatura como freio para o cavalo. O que seria do cavalo se o homem não usasse o freio? Seria indomável, desenfreado, e não seguiria de precipício em precipício. Chegaria até a enfurecer-se e tornar-se nocivo ao homem e a si mesmo. Ao contrário, com o freio, deixa-se conduzir pela mão. Torna-se manso, caminha pelo caminho reto, serve às necessidades do homem, como um fiel amigo, e permanece a salvo de qualquer precipício, já que o homem o guarda e o protege. Assim é a cruz para o homem. A cruz o doma, o freia, detém-lhe a corrida, para precipitar-se nos caminhos das paixões, que sente em si e que o devoram como fogo. E em vez de enfurecer-se contra Deus e prejudicar-se a si mesmo, a cruz apaga-lhe as paixões, torna-o manso, conduz-lhe pela mão e serve a glória de Deus e a própria salvação. Ah, se não fosse pela cruz, que a divina providência, por misericórdia, conserva como um freio para frear o homem, e em quantos males mais estaria caída a pobre humanidade? Deus concorre em cada ação humana, por isso deveríamos fazer tudo por Ele e dar tudo a Ele. 10 de outubro de 1906. Nesta manhã, o bendito Jesus fez-se ver dentro de uma torrente de luz, e dessa luz ficavam inundadas as criaturas, de modo que todas as ações humanas recebiam dela o ato de operar. Enquanto via isso, o bendito Jesus disse-me, minha filha, estou continuamente concorrendo em cada mínima ação humana, seja até mesmo um pensamento, uma respiração, um movimento. E as criaturas, não refletindo sobre esta minha atividade por elas, além de não fazerem todas as suas obras por mim, pois de mim recebem a vida do seu próprio agir, atribuem a si mesmas aquilo que fazem. Ah, se pensassem nesta minha contínua atividade por elas, não usurpariam aquilo que é meu, causando prejuízo à minha glória e ao seu próprio bem. Pelo contrário, deveriam fazer tudo por mim e dar tudo a mim. Tudo o que é feito por mim pode entrar em mim, e eu o guardo em depósito para restituí-lo inteiramente a elas na outra vida, enquanto aquilo que não é feito por mim não pode entrar em mim, porque não são obras dignas de mim. Pelo contrário, delas sinto náusea e as rejeito, ainda que a atividade tenha sido minha. O sinal de que a alma está despojada de tudo. Esses escritos, queridos por Jesus, podem ser chamados de espelho divino, espelho de graça. 13 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo fez-se ver meu bom Jesus e disse-me, minha filha, para reconhecer se uma alma está despojada de tudo, basta observar se nela surgem desejos, sejam santos ou até indiferentes,
se está pronta a sacrificá-los ao querer divino, com santa paz. Isso significa que está despojada, mas, pelo contrário, se perturba, se inquieta, significa que ainda conserva algo. Ouvindo mencionar desejo, eu disse: meu sumo bem, meu desejo é não querer mais escrever. Quanto isso me pesa! Se não fosse por medo de sair do teu querer e de desagradar-te, não o faria. E ele, cortando minhas palavras, acrescentou: tu não queres, mas eu quero. O que te digo é que escreves por obediência. Por agora serve de espelho para ti e para aqueles que participam da tua direção. Mas chegará o tempo em que servirá de espelho para os outros. Assim, aquilo que escreves, sendo dito por mim, pode ser chamado espelho divino. E tu queres privar minhas criaturas deste espelho divino? Considera bem isso, minha filha, e não queiras limitar, deixando de escrever, todo este espelho de graça. Ao ouvir isso, fiquei confusa e humilhada, e com grande repugnância escrevi estas últimas palavras, mas obediência impôs-me absolutamente. Dio gratias. É necessário, especialmente ao sacerdote, abandonar a própria estima e esvaziar-se de tudo para encher-se do tudo, que é Deus. Purgatório de uma alma que, por motivos banais, negligenciava a comunhão, fazendo Jesus sofrer tanto. 14 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma com o menino Jesus. E parecia que ele dizia a um sacerdote: a estima própria envenena a graça em ti e nos outros, uma vez que, devendo por teu ofício administrá-la, se as almas percebem, e facilmente se percebe esse veneno, que o que dizes e fazes é para seres estimado. A graça já não entra sozinha, mas junto com o veneno que tens. Portanto, em vez de ressurgirem a vida, encontram a morte. Depois acrescentou: é necessário esvaziar-se de tudo para poder encher-se do tudo, que é Deus. E tendo em ti o tudo, darás o tudo a todos os que vierem a ti. Dando o tudo aos outros, encontrarás todos à tua disposição, de modo que ninguém saberá negar-te coisa alguma, nem sequer a estima, aliás, de humana que é, te-la-ás divina, como convém ao tudo que habita em ti. Após isso, vi uma alma do purgatório, que ao nos ver, escondia-se e fugia. Era tamanha a vergonha que sentia, que permanecia como esmagada. Fiquei admirada, pois, em vez de correr até o menino, fugia. Jesus desapareceu. E eu me aproximei, perguntando-lhe a causa. Estava tão envergonhada que não conseguia dizer uma palavra. E ao insistir, ela me respondeu: justicíssima justiça de Deus, que imprimiu em minha testa tanta confusão e tanto temor de sua presença, que sou obrigada a fugir dele. Ajo contra minha própria vontade, portanto, se me consumo de desejo por ele, outra pena me invade, e eu o evito. Ó Deus, vê-lo e fugir dele são penas mortais e inexprimíveis. Mereço, porém, estas penas distintas das outras almas,
porque, levando uma vida devota, abusei, muitas vezes deixando de comungar por coisas insignificantes, por tentações, friezas, temores, e até para levar razões ao confessor, fazendo perceber que não comungava. As almas consideram isso um nada, mas Deus o julga severissimamente. Além disso, Jesus está continuamente inflamado de amor e desejo ardente de se dar às almas no sacramento da comunhão, sofrendo incessantemente uma agonia de amor por elas. Portanto, podendo a alma recebê-lo e não o fazendo, ficando indiferente com pretextos inúteis, é uma afronta e um desgosto tão grande a Jesus que não é possível descrevê-lo. Ele, continuamente morrendo de amor, repete quase delirando: os excessos do meu amor não são estimados, antes esquecidos. Até aquelas que se dizem minhas esposas, não anseio por receber-me e permitir que eu desabafe o meu amor, ao menos com elas. Em nada sou retribuído, e o meu tormento é tão grande que, comparado ao fogo que sinto agora, pode-se dizer que o fogo do purgatório é um nada. Após isso, encontrei-me dentro de mim mesma, profundamente admirada, pensando na pena daquela alma, enquanto entre nós realmente se considera como nada deixar de comungar. Os bem-aventurados no céu entoam incessamente um cântico maravilhoso, no qual cada um é uma voz distinta. Louvor, glória, bênção, agradecimento, etc. Mas tudo se resume no amor. 16 de outubro de 1906. Tendo deixado de escrever o que se segue, a obediência ordenou-me que o fizesse. Pareceu-me encontrar-me fora de mim mesma e que no céu acontecia uma festa especial. Eu vi os bem-aventurados cantando um hino maravilhoso, e cada um era como uma nota distinta, todos em perfeita harmonia entre si, mas cada um com o seu próprio tom. Uns cantavam notas de louvor, outros de glória, outros de agradecimento, outros de bênçãos, mas todas essas notas fundiam-se em uma única nota, e essa nota era amor. Parecia que uma só voz resumia todas aquelas vozes e entoava, com um som fortíssimo e belíssimo, a palavra amor. Todos os bem-aventurados permaneciam extasiados, quase arrebatados nesse único cântico de amor, a tal ponto que todas as outras vozes pareciam quase apagadas diante desse cântico divino. Mas quem eram aqueles bem-aventurados que tinham uma voz tão forte e elevavam com maior intensidade esse canto divino, causando admiração e surpresa no céu inteiro? Eram aqueles que mais haviam amado o Senhor na terra. Não eram aqueles que realizaram grandes obras, penitências ou milagres, jamais. Somente o amor supera tudo e deixa para trás todas as outras coisas. Somente o amor é o que Deus aceita com preferência, e o amor será o eterno contentamento da alma no céu. Ouvindo isso, fiquei completamente confusa, considerando que meu amor, comparado ao dos outros, parecia apenas uma sombra.
Não queria escrever, mas a obediência impôs-me absolutamente fazê-lo, embora sinta vergonha e confusão ao fazê-lo. Preciosidade das obras ocultas, 18 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, com muito custo veio o bendito Jesus e disse-me: minha filha, as obras que mais me agradam são as ocultas, porque, estando livres de qualquer espírito humano, contém em si tamanha preciosidade, que eu as tenho como as coisas mais preciosas em meu coração. Tanto que, comparando 1000 obras externas e públicas com uma única obra interna e oculta, as 1000 externas ficam abaixo dessa única obra interna, porque nas obras externas o espírito humano sempre toma a sua parte. O Senhor permitirá que as igrejas sejam profanadas e que o abominável da desolação ocorra no lugar santo, por causa dos pecados dos sacerdotes, pois foram eles os primeiros a profanar o templo, os templos vivos, que são as almas e a própria Eucaristia, 20 de outubro de 1906. Enquanto me encontrava fora de mim mesma, vi-me dentro de uma igreja, onde havia muita gente assistindo às funções sagradas. Nesse momento, parecia que, por ordem do governo, outras pessoas entravam para profanar o lugar santo. Uns pulavam, outros cometiam violências, e alguns sacrilegalmente punham as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isso, chorava e rezava, dizendo ao Senhor: não permitas que cheguem a este ponto, a profanar os teus sagrados templos, pois quem sabe quantos castigos tremendo descarregareis sobre tuas criaturas por esses horrendos pecados? Enquanto eu dizia isso, ele me disse: minha filha, a causa de todos esses crimes enormes, já que um pecado é causa e castigo que leva a cair em outros pecados, foram os pecados dos sacerdotes. Primeiro, eles profanaram ocultamente o meu santo templo com missas sacrílegas, misturando atos impuros na administração dos sacramentos, e chegaram sob a aparência de coisas santas, não apenas a profanar meus templos de pedra, mas também a profanar e violar meus templos vivos, que são as almas, e profanar o meu próprio corpo. De tudo isso, os leigos tiveram alguma percepção, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho. Ao contrário, encontrando apenas trevas, ficaram tão obscurecidos que perderam a bela luz da fé. E sem luz, não é de se admirar que cheguem a esses graves excessos. Por isso, reza pelos sacerdotes, para que sejam luz entre os povos e para que, com o renascimento da luz, os leigos possam recuperar a visão e enxergar os erros que cometem. Ao vê-los, terão repulsa de cometer esses graves excessos, que serão causa de severos castigos. A amargura de Jesus, sobretudo, porque muitos sacerdotes perderam o seu caráter masculino, 23 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus veio por pouco tempo, e todo oprimido e aflito quis derramar em mim suas amarguras. Depois disse-me: minha filha, são tantas as amarguras que as criaturas me dão, que não posso contê-las. Por isso quis fazer-te partícipe delas, nestes tempos.
Tudo está efeminado, até mesmo os próprios sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido um caráter feminino, de modo que raramente se encontra um sacerdote com vigor masculino, o restante todos efeminados. Ai, em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade! Dito isso, desapareceu. Eu mesma não compreendo o significado dessas palavras, mas a obediência quis que eu as escrevesse. A crucifixão de Luísa é também a de Jesus, e seus sofrimentos são luz que o adoram. Efeitos nas criaturas. 25 de outubro de 1906. Continuando no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma, e parecia que havia pessoas que queriam me crucificar. Enquanto me estendia sobre a cruz, via Nosso Senhor dentro de mim. E à medida que eu me estendia, ele também se estendia. Assim, suas mãos estavam dentro das minhas, e o cravo perfurava tanto as dele quanto as minhas, de modo que aquilo que eu sofria, ele também sofria. A dor que aqueles cravos sem ponta nos causavam era tamanha que me sentia morrer. Mas que doce é morrer junto com Jesus! Meu único temor era não morrer. Agora, enquanto estava prestes a me crucificar os pés, Jesus como que saiu de dentro de mim e ficou diante de mim. E então meus sofrimentos tomaram a forma de luz e se apresentaram diante do Senhor como um ato de adoração. Depois disso, ele me disse: minha filha, a graça para quem a recebe é luz, é caminho, é alimento, é força, é alívio. Mas quem não a recebe, além de não encontrar a luz, sente faltar-lhe o caminho sob os pés, ficando sem sustento e sem força. E assim, a graça se converte em fogo e castigo. Enquanto dizia isso, de sua mão saía uma torrente de luz que descia sobre as criaturas, e essa luz, para alguns, permanecia luz, mas para outros tornava-se fogo. Tudo aquilo que é luz é de Jesus, só as trevas são da criatura. 28 de outubro de 1906. Tendo recebido a comunhão, eu me encontrava dentro de uma grande luz. E esta luz era o próprio Jesus, que me disse: minha filha, tudo aquilo que é luz é inteiramente meu. Nada é da criatura. Acontece como a uma pessoa que se encontra envolvida pelos raios do sol. Se quisesse atribuir a si mesma a luz que desfruta, seria tola e sem juízo. Apenas existe isto, que a pessoa, em vez de desfrutar da luz do sol, poderia dizer: eu quero caminhar à sombra, e poderia retirar-se da luz. E a alma, retirando-se da minha luz, permanece nas trevas, e as trevas não podem produzir outra coisa senão o mal. Cada sofrimento aceito é o novo domínio de si que se adquire, portanto, um novo reino de virtude e de glória no céu. 31 de outubro de 1906. Continuando no meu estado habitual, rapidamente veio o bendito Jesus e apenas me disse: minha filha, cada sofrimento que a alma sofre é um domínio a mais que adquire sobre si mesma, porque a paciência no sofrimento é governo, e ao governar a si mesma, quanto mais sofre, tantos domínios a mais conquista, e assim não faz outra coisa senão ampliar e engrandecer o seu reino no céu, adquirindo riquezas imensas,
para a vida eterna. Assim, cada coisa a mais que sofres, considera que adquires um reino a mais em tua alma, ou seja, um reino de graça, correspondente a um reino de virtude e glória.